Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, em teu coração bondoso, misericordioso, entregamos nossas rogativas. Tu sabes muito mais do que nós, do que necessitamos. Trazemos, Senhor, a dor, o peso nos ombros frágeis, mas trazemos, Senhor, a esperança de dias melhores, de energias maiores para nos fortalecer e assim vencermos as tribulações da vida, principalmente aquelas que estão armazenadas no íntimo das nossas memórias emocionais. Ajude-nos, Senhor, a libertar de nós mesmos das lembranças amargas, das mágoas, das insatisfações, dos melindres, das raivas, que possamos renascer sobre a luz do amor e do perdão. Amado Cristo, abençoe, Senhor, nosso lar, famílias, familiares, e todos aqueles que comungam conosco essa caminhada terrena, mesmo aqueles que já estão no mundo dos espíritos, mas que ainda estão aprisionados, algemados nas nossas fraquezas humanas, nas nossas lembranças amargas. Perdoe, Senhor, a nós. Ajude-nos a perdoar todos aqueles que nós nos sentimos ofendidos. Abençoe esta casa espírita, Senhor. Este templo que tem como único objetivo evangelizar, libertar nossas almas. Abençoe aqueles que não conseguiram vencer as intempéries do tempo, da matéria, ou mesmo de seus próprios sentimentos, e não conseguiram aqui chegar nessa tarde maravilhosa. Abençoe aqueles que escolheram outros caminhos, Senhor, diferentes e diversos do nosso. Amado Cristo, abençoe os trabalhadores que colocam-se como voluntários e aprendizes de servos dos teus servos. Que possamos, amado Cristo, revestidos por tua luz, expressar e fazer a tua vontade. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento também seja um medicamento. Abençoai as mãos laboriosas e operosas de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Estendei tuas mãos santas sobre este caderno de luz e todos os nomes que aqui encontram-se. Aonde estiverem, receba a visita da tua misericórdia e do teu amor, que um anjo amigo os envolva, levantando-os, assim como tu fizestes com Lázaro, e que possam direcionar teus passos para a religião que acreditarem, mas aquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Abençoe estas águas, Senhor.
Transformai-as em medicamentos, de acordo com a necessidade na individualidade de cada ser. Sejam colocados os remédios necessários para o reequilíbrio das forças físicas, para a melhora, Senhor, das energias materializadas, mas acima de tudo, para a cura das enfermidades e doenças espirituais, transformando-as em águas fluidificadas, assim ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, os irmãos amigos possam sentir o poder santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Cristo, estenda tuas bênçãos sagradas sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de vida eterna, de verdade e luz. Abençoai, Jesus Cristo, aqueles que sofrem nos cômodos escuros das depressões, das síndromes do medo, dos conflitos psicológicos, dos que estão convulsionados. Ó Jesus, por aqueles que estão alienados, no fanatismo, Senhor, que distanciaram da verdade espiritual. Rogamos pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, por aqueles que não buscam religião alguma e titulam-se ateus, por aqueles que professam cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, por aqueles que buscam no vício uma alucinação espiritual que distancia da verdade, do amor. Por toda a humanidade rogamos tuas bênçãos, Senhor. Pelo nosso país querido, esta nação abençoada, pelos governantes sérios, Senhor, desperta-os, retira-os das fragilidades materiais e humanas e eleva a consciência na responsabilidade de ocupar o cargo de condução da sociedade, de responsabilidade de alívio da dor do outro. Iluminai a humanidade, Senhor, que passa por tantas provações, por aqueles que encontram-se em guerras de nação contra nação, por aqueles que encontram em conflitos dentro de suas próprias nações, por aqueles que brigam entre si, por aqueles que brigam consigo mesmo. Abençoai a humanidade, Senhor, que está desprezando a tua bondade. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Templo espírita, que temos como única finalidade o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogo a misericórdia divina que me conceda a capacidade de interpretar as palavras de Jesus, para que elas possam tocar em seu coração, para que ela possa despertar a tua força interior. Mas para despertar a força interior é necessário uma situação. Sabe qual é? Que você desarme. Jesus Cristo não vai e nem pode despertar a força de ninguém se ele ainda encontra-se armado, se ele encontra-se ainda com as pedras no bolso, o estilingue na mão. Pois se der força a uma pessoa que encontra-se em estados de ódios, raivas, mágoas, ele usará essa força para machucar aquele que ele tem raiva, ou que ele se sentir ofendido. Não precisa nem ser o objeto da sua raiva, mas pode ser qualquer outra pessoa, porque aquela pessoa
que está aprisionada dentro dela, ela cria uma insatisfação perene. E essa insatisfação basta ser tocada em qualquer situação que desperta a ira, a raiva, e transforma-se em agressão. Compreende isso? É igual caixa de marimbondo. Ela fica quietinha, mas se alguém toca no galho, eles voaçam. Se alguém aproxima, eles ferroam. Porque eles ficam extremamente insatisfeitos que alguém perturbou a sua paz. Compreende isso? Tem pessoas que são como cobras, tranquilas, serenas. Olha para uma cobra, olha a mansuetude de uma cobra. Toca nela para ver. Porque ela já encontra com veneno dentro dela. Basta um toque. Ela não quer saber se é bom, se é ruim, se a pessoa, qual a intenção da pessoa. Não, ela já sente na insatisfação. Porque ela encontra-se armada dentro dela. E ela não quer e não aceita nem ser amada, muito menos acariciada. Para ir a Jesus Cristo, para receber a tua força, a tua energia, para fazer eclodir dentro de nosso peito a força descomunal que nós temos, nós precisamos nos desarmar, senão nós não receberemos. Faça uma pergunta a você, eu vou te dar ela. Eu não estou fazendo a pergunta. Eu estou te dando a pergunta. Você não está cansado de sofrer, não? Olhe para dentro de você e fala assim. Fala teu nome, como se você fosse a segunda pessoa. Geraldo, você não está cansado de sofrer? Se você chama Maria, fala, Maria, você não está cansado de sofrer? Responde essa pergunta para você. Agora, se você não está cansado de sofrer, continua nesse caminho que você está. Você não está cansado, então não precisa mudar. Você deve estar bom. Eu faço essa pergunta, eu fiz essa pergunta para mim há muito tempo atrás. Compreende? E hoje eu faço outra determinação. Eu não permito que ninguém tire a paz que existe dentro do meu coração. Eu não permito que ninguém tire a paz que esteja em meu coração. Porque hoje eu não sofro mais, mas sofri muito no passado. Porque o dia que eu recebi uma mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho Sagrado, que diz assim, se tu fores ao altar entregar vossa oferenda e orar ao Criador, se tiver alguma coisa contra vosso próximo, teu irmão, retorne, reconcilie-se e depois venha ao altar, então ofereça a tua oferenda, faça as tuas prerrogativas. Eu fui fazer uma análise e eu não tinha nada contra ninguém. Eu não tinha nada contra ninguém. Eu já havia conseguido perdoar o homem que tirou a vida do meu pai. Eu já havia trabalhado as situações terríveis que tinham acontecido em situações familiares. Eu não tinha nem ficado com raiva disso. Mas eu tinha uma insatisfação comigo mesmo. Comigo mesmo. Porque eu pensava que eu tinha uma capacidade muito grande e estava limitado, aprisionado, algemado. Sabe, aqueles cavalos, animais, que o dono amarra uma pata dele em um pau e dá uma corda de 10, 15 metros para ele ficar comendo só em volta. E chega num instante que ele está tão insatisfeito que ele começa a se enrolar na própria corda. E aí, ele não consegue dar nem 3 passos, nem 2, nem 1. Parecia que eu estava desse jeito. Muitas vezes você não tem raiva, mágoa, ódio de ninguém, mas você está insatisfeito.
Se você estiver insatisfeito com você mesmo, você está aprisionado. Você está amarrado. Você não é feliz. E se você não estiver feliz dentro de você, você fará as outras pessoas fora de você infelizes. Você não poderá ser amado, você não conseguirá receber um elogio. Você estará num estado de insatisfação perene. E essa insatisfação fará você agredir as pessoas. Em algum momento você será um porco-espinho, se alguém te abraçar, você solta os espinhos. No outro você será igual uma caixa de marimbondo, se alguém aproximar e tocar, ou aproximar da tua moradia psíquica, emocional, física, você já começa a soltar ferrões. Talvez pode até ser uma cobra venenosa, quieta no teu canto, tranquila, serena, caminha-se na vida de forma até harmoniosa. Mas se alguém te toca, você volta e pica ela com um veneno que paralisa essa pessoa, que machuca, que fere, que ocasiona problemas sérios. Hoje nós estamos na casa de Jesus Cristo. Essa tarde fantástica. E Ele traz uma mensagem para nos libertar. Mas isso não é para todos. É só para aquele que está cansado de sofrer. É só para aquele que quer fazer essa transição que ora se opera no planeta Terra. Você teve a sensibilidade de perceber que este ano, esse janeiro de 2025, está diferente? Não é diferente, não. Sua casa continua a mesma, teu rosto continua o mesmo, às vezes tuas roupas continuam as mesmas. Talvez você engordou 1 ou 2, 3 quilos por causa do final do ano passado. Eu possivelmente engordei uns 2, porque eu ganhei muito doce, né? E comi bastante. Mas eu não estou falando disso. Há algo, uma energia no ar. E quando nós inspiramos essa energia, ela entra. Quando nós oramos, ela penetra. Quando nós vibramos o amor, nós a captamos e somos envolvidos como uma neblina de uma manhã. Compreende? Há um sentimento puro, gostoso no coração. E essa energia está fazendo... Você sabe o que é ruminar? Os bovinos ruminam. O que é ruminar? A vaca, o boi, come de dia. Ele come. Mas nem tudo é digerido, nem tudo vai para o seu estômago para ser digerido. Uma boa parcela daquele alimento vai para uma bolsa estomacal, que à noite ela senta, deita e começa, volta, regurgita-se, volta e você pode olhar que ela fica quietinha lá só. Aí ela mastiga, ela rumina, né? Mastiga e engole aquele alimento que ela deixou de reserva para a noite. Por quê? Porque ela precisa de muita energia. Ela precisa dar leite no outro dia. É um animal muito grande, gasta muita energia e alimenta só de ervas, de capim. Entende isso? Então, o que está acontecendo com a humanidade é isso. Nós estamos regurgitando nossos sentimentos, nossas emoções. Está vindo à tona as memórias emocionais retidas do passado. Então, é necessário trabalhá-las. É necessário mastigá-las, degustá-las. Que memórias são essas? São memórias boas e memórias ruins. Nós temos memória emocional.
E o que está gravado na nossa memória emocional? As coisas. Tem muitas coisas boas, mas ela é uma pequena parcela. As memórias ruins é uma grande parcela. As memórias boas nos dá a leveza da alma, nos impulsiona. As memórias ruins dá insatisfação, aprisiona no chão. Está compreendendo isso? Então, para que a gente possa avançar, você está cansado de sofrer? Nós estamos aqui para te dar uma esperança de que esse sofrimento pode acabar e vai acabar. Quando? Você que determina. Você que vai determinar o término desse sofrimento. Você tem problemas, dificuldades familiares. Você tem problemas físicos, como enfermidades, deformidades. Eles acabarão. Não tem como você fazer nascer uma perna se ela já foi amputada. Mas tem como você compreender que o seu corpo perispiritual não foi amputado. E vai chegar um momento que a misericórdia divina, nas leis sagradas e naturais do Criador, te retirará desse corpo limitado. É como uma calça que rasgou uma perna dela, e você retornará ao espírito completo e perfeito. Muito melhor do que estava antes. Se assim foi aceito, com determinação, resignação e fé, e a confiança no futuro e no amor paternal do nosso Pai Criador. Se ficarmos insatisfeitos, cada vez nos aprisionaremos mais na dor e no sofrimento. Além de um problema, acrescentaremos outros mais. Porque a insatisfação faz aprisionar-nos num núcleo escuro dentro de nós mesmos. Nada ficará bom. Tudo fica amargo. Até aquilo que a gente toca. Compreende isso? Todo aquele que se eleva será rebaixado. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Preste atenção a essa grandeza de mensagem de Jesus para libertar nossa alma. Largar deste aprisionamento, acrisolamento dentro da insatisfação, da mágoa. Naquela hora, chegaram-se a Jesus, seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio dele e disse: na verdade vos digo, que se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. São Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5. Fazer-nos como crianças. Fazer-nos na sinceridade. Receber outra pessoa como uma criança. Não ter maldade. Se você faz algo a uma criança hoje, amanhã ela está te abraçando. Ela não guarda a mágoa nem a insatisfação. Muitas vezes, eu vejo isso, participo da vida de muitas pessoas, que quando ela passa para ser adulta, aí ela passa a ficar com raiva. Não, pode soltar a boca dela, não precisa aprisioná-la, por favor, deixa, nós cuidamos dela. Né? Pode deixar ela. É um copinho d'água, um passe, um carinho, um amor, né? Isso acalma ela. Veja só, muitas pessoas, quando sofrem alguma situação corretiva na fase da infância, ou algum acontecimento, quando chega na fase adulta, ela passa a julgar aquele acontecimento. Como ela está insatisfeita, ela passa a ter raiva dos seus pais, ou das pessoas que a criaram. Pois ela lembra da situação da correção.
mas não lembra o porquê. Está compreendendo isso? Cria-se, então, um julgamento errôneo e uma decisão de adulto, com ódio, com raiva, insatisfação, para julgar aquela situação da fase da infância. É uma insatisfação do adulto. Cristo está dizendo, volta para aquele estágio e faça-se como criança. E como criança, interprete a vida com amor, inocência, sem o julgamento, sem o ódio, sem a raiva. Aí vai receber ele no teu coração. O que está acontecendo, e principalmente nos últimos anos e mais pós-pandemia, e uma das coisas interessantes, eu gostaria de te alertar e chamar a sua atenção, que são os efeitos pós-Covid, principalmente de quem vacinou. Isso não é dito, mas está tendo processos sérios de efeitos colaterais da vacina no campo das emoções, dos distúrbios emocionais, os conflitos psicológicos, as dificuldades de raciocínios lógicos, os medos, síndromes, entende? Se tu vacinou, então preste atenção que são efeitos psíquico-emocionais, não são efeitos físicos. Os físicos, muitas vezes, acasalados com esses efeitos psíquico-emocionais, são as sudoreses, os calafrios, cólicas abdominais, frios intensos, parecendo que você foi levado a 10 graus abaixo de zero, sem nada mudar, sensação de febre, sem febre, compreende? Você sente isso no corpo, como um efeito, mas não tem nenhuma marca, não tem uma cicatriz, não tem uma ferida, entende? Então, quando falamos, e esse processo começa a regurgitar as emoções e sentimentos negativos. E volta-se muitas vezes a um passado próximo ou distante e começa a viver aqueles quadros negativos com a insatisfação do hoje. E você começa a ficar com raiva das pessoas. Mas o primeiro sintoma é raiva e insatisfação dentro de você mesmo. Muitos entram em modismo, outros entram em pessimismo, outros entram em busca de informações negativas, passa a ficar assistindo só coisas negativas no celular, na televisão, nas internets. Dificilmente consegue escutar uma música sublime, ver um voo de uma borboleta, escutar o barulho de uma água, de uma cachoeira, de uma correnteza. Dificilmente consegue escutar canto dos pássaros. Quer movimento, quer solidão, quer silêncio, quer negatividade. Fazendo ali um abastecimento desse lado negativo que está regurgitando dentro dele. Para estes que não querem mudar, não vai encontrar Cristo Jesus. Ele tem fé, ele busca o poder de Deus para curar as feridas, tirar suas dores, mas não quer perdoar. Não quer dizer, olha,
eu errei. Olha, eu sou grato pela pessoa que me pariu, que me carregou no ventre, por aquele que me sustentou, nem que seja com farinha, com açúcar, por aquele arroz, pelo feijão. Não reclama-se de tudo. Culpa o outro, justifica-se por um quadro construído na sua fase adulta, por coisas que talvez nem aconteceu na quantidade que ele está colocando hoje como autossofrimento e julgamento. Buscar a pureza de coração é colocar-se humildemente e dizer: se isso aconteceu, eu mereci, peço perdão. Obrigado, Senhor. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. A esperança nasce quando nós cremos em algo melhor e modificamos o hoje para assim recebê-lo no amanhã. Então Jesus oferece a felicidade para os eleitos que crê e modifica hoje para receber no amanhã a felicidade. Não para aquele que quer a felicidade no hoje sem modificações. É como o fumante que pega a carteira de cigarro e olha nela a imagem de outra pessoa, já na fase terminal, com cânceres, com aparelhos respiratórios. Mas não importa com aquilo, tira o cigarro, acende e fuma. E faz isso por muitos e longos anos. Aí chega no momento que ele está vivenciando aquilo que estava na carteira de cigarro há alguns anos atrás. Então ele projetou, ele não modificou, ele crê em Cristo, mas não na prática dos ensinamentos de Cristo. Ele não trabalhou, falou: meu Deus, eu não quero isso para mim, ajude-me a parar de fumar, não vou mais fumar. E aí ele erradica dele aquele vício material e passa a ter uma determinação e mudança de vida. E isso eu estou dando um exemplo simples, mas uma das coisas que nós temos que nos ater são as situações emocionais e psíquicas. É muito fácil largar o vício de um cigarro. Basta não tê-lo. Agora, e a raiva dentro do coração? Como você vai tirá-la dela? Precisa de determinações. Precisa de esforço pessoal. Precisa de vigilância. Precisa de frequência ao templo de Cristo Jesus. E precisa permitir que o templo de Jesus Cristo frequente seu coração. Muitos vão nos templos, poucos o templo entra dentro dele. Está compreendendo isso? Ele continua. Lendo de novamente para a gente entender a força dessa mensagem. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com estas palavras: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois é deles o reino dos céus. Coloca-se
a disposição de ser pobre e humilde diante de todo mundo. Coloca-se. Não permita a presunção, o orgulho, a vaidade te colocar acima dos outros. Porque isso te aprisiona no baixo, no negativo, na insatisfação. Compreende isso? Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. Nenhuma pretensão de superioridade ou de infabilidade. O que é infabilidade? É aquela pessoa que acredita que nunca erra. E que, quando erra, o seu ego é tão grande, o seu orgulho é tão imenso, que ela não permite ser corrigida. E ela inventa uma desculpa e uma mentira. Não é? Nós vimos isso acontecer em rede nacional essa semana. Rede nacional. Vieram inserindo mentiras, e nós iríamos pagar um preço altíssimo financeiro. Aí veio um jovem iluminado, que eu tenho orado por ele, acredito que foi Jesus que mandou aquele jovem, porque ele ainda não tem nem 30 anos, e por uma mensagem de 4 minutos esclarece toda uma população daquela inversão de verdade. E depois os outros voltam à televisão, gastando milhões de dinheiro, que retira da saúde, da boca do trabalhador, do bujão de gás que era para ter baixado, para dar para as populações carentes. Nós temos condições, talvez aqui dentro não tenha, de comprar um bujão de gás de R$110. Mas tem pessoas que não têm. E a importância grandiosa de um bujão de gás para uma família, porque só quem cozinhou a lenha sabe o que é nesse tempo chuvoso. O tempo que se gasta, a saúde que se perde pela aquela fumaça tóxica, que antes de inteirar 50 anos já estará com problemas respiratórios sérios, porque a fuligem da queimada armazena-se em seus alvéolos pulmonares, obstruindo o processo de assimilação do oxigênio e não transferência para a corrente sanguínea. E aí não levada para o cérebro, dificuldades de pensamento, de concatenar ideias. E aí cresce-se uma multiplicidade de distúrbios físicos, psíquicos. Então, olha só o tamanho da importância. Quantas centenas e milhares de pessoas desencarnam antes do tempo por causa de um simples botijão de gás que não tinha dentro de casa. Então, o que nós estamos falando dessa inversão de verdades é o que nós não podemos fazer se queremos encontrar os caminhos de Jesus Cristo. Porque se tivermos orgulho e presunção, nós sentiremos que estamos sempre certos e que os outros estarão sempre errados e que os outros falam alguma coisa para nós ficamos insatisfeitos. E quando nossa insatisfação sobe junto a ela a ira, a raiva, a mágoa, o ódio, a agressão, e nós já distribuímos pedradas porque carregamos ela em nossos embornais. Eu sou do tempo do embornal, tá, gente? Alguns carregam no bolso, tem uns que nem sabem o que é embornal, né? Falando em embornal, você sabe o que é tuia? Sabe? O senhor sabe, né? A grande maioria aqui não sabe o que é tuia. Tuia, né? Tuia era um cômodo de guardar mantimentos, coisas, dentro da casa que tinha paredes, mas não tinha porta. Eu sou do tempo da tuia. Eu levei 2 coros na minha vida, um foi dentro de uma tuia. Meu pai bateu, gravei bem o que era tuia. E lá eu fiquei de castigo. Levei 2 coros na minha vida. Então um foi esse. Entende?
Então veja só, eu sou do tempo da tuia, eu sou do tempo do imbornal. Então muitos de nós estão trancados em uma tuia, fechados, sem parede, sem lá sair, e com o imbornal cheio de pedras. Se alguém aproxima de nós, nós já tiramos a pedra e já lascamos na cabeça dele. Jesus Cristo não vai conseguir adentrar no seu coração se estiver assim. Então eu estou te convidando, agora é uma hora, eclodir sua força interior. Mas para eclodir a força interior, você tem que reconhecer-se necessitado. Ajoelhe-se como uma criança, quando caiu, e roga com os braços abertos, pedindo a mãe e o pai para acolhê-la nos braços deles. Sabe quando uma criança cai e fica ali de joelhos no chão, abrindo os braços com os olhos, derramando-se em lágrimas? Coloque-se como essa criança. Grita teu pai, o Pai Celestial. Grita tua mãe, Nossa Senhora. Grita nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão querido. Grita o nome do anjo, do santo que você tem como devoção. Não importa qual, toda essa prece, saída do fundo da sinceridade do teu coração, chegará nosso Pai Criador, porque Ele é que é o dono da verdade e Ele é que libera o auxílio à nossa alma, nosso espírito. Está compreendendo isso? Senão você ficará aprisionado. Perde essa oportunidade de fazer eclodir essa força interior e libertar-se dessas amarras, dessas coisas que você mastigou, mas não engoliu, mas que está te incomodando. Compreende isso? O mesmo pensamento fundamental se encontra neste outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor. E também neste, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Todas as vezes que nós nos rebaixamos, nós seremos elevados. Quer que eu te explique isso? Quer entender isso na profundeza? Nós estamos em um planeta onde tudo nos puxa para baixo. Nós estamos num planeta onde tudo que faz é para baixo. Está compreendendo isso? Tudo que nós pensamos, sentimos e fazemos material, puxa-nos para baixo. Isso chama gravidade, planeta de provas e expiações. Isso chama cadeia, prisão, presídio. Compreende isso? Muitos dizem, eu não faço bem e nem faço mal. Eu sou neutro, então ele é um isopor. Não tem sabor, fica aí por cima. Se está na água, está por cima. Se está na terra, está por cima. Se um vento sopra, leva ele para lá. Se um vento sopra, leva ele para cá. Mas chega uma hora que ele cai num buraco, então ele desce. Mesmo o isopor desce. Ele não faz o bem nem o mal. Então o que nos prende na gravidade espiritual, a gravidade que faz a gente ficar aprisionado na matéria, são os sentimentos, as emoções negativas, as raivas, as mágoas, as insatisfações, a dificuldade de perdoar. Isso é um aprisionamento em nosso espírito. Então ele pesa nesse corpo, retira nossas forças. Quantas dores nas pernas, quantos problemas de coluna, quantos pesos nos ombros, quantas dores de cabeça, quanta pressão na cabeça, porque nós estamos aprisionados nessas emoções negativas. É a cadeia, é a prisão onde Deus permitiu que a gente habitasse para fazer a nossa ascensão espiritual. Quer sair dessa cadeia? Então purifique tua alma, faça-se como criança, eleva teu espírito, liberta-se dessa matéria perversa e negativa, de ódio, de raiva, de mágoa, de insatisfação. Seja grato, até mesmo pela prisão que você habita. Tem dificuldade de relacionamento no lar, na família, com os familiares? O problema é de quem? Não são deles. Não são deles. Tem problema no trabalho, na sociedade? O problema não é deles. O problema é seu. Você que está insatisfeito, você que se sente acima dos outros e gostaria que fosse tratado de forma diferente, mas não fez por onde. Só o seu orgulho que é alto, só a tua presunção que é alta. Você já aprendeu a agradecer? Agradecer quando você tem a oportunidade de doar algo para alguém? Não?
Você cobra quando você doa algo para alguém, você queria uma gratidão dessa pessoa? Então você está totalmente enganado com o que Jesus nos ensinou. Quando eu exijo dos nossos companheiros e irmãos na casa, quando nós entregamos algo, nós falamos muito obrigado a você. Todos aqui sabem disso, não sabem? Porque nós temos que ser gratos pela oportunidade de servir o próximo. Isso coloca-nos na liberdade do aprisionamento material e eleva nossa alma ao patamar da leveza. Está compreendendo? Então sirva, seja o último. Está aqui a lição de Jesus. Quer ser o primeiro nos céus? Seja o último na terra. Não tenha vergonha de servir alguém. Não tenha vergonha de ser o último para as pessoas. Que importa? Que diferença que faz? A diferença vai fazer no teu futuro. Compreende? E na liberdade que você terá dentro de tua alma. Que importa a quantidade de dinheiro que você tem no bolso ou na bolsa? Que importa a quantidade de bens, veículos, patrimônios? Daqui a um tempo, na mão de quem estará isso tudo? E você nem sabe. Você nem sabe na mão de quem estará. Então, mas se você brigou, mas se você ficou aprisionado, você não terá mais nenhum patrimônio, mas você terá a energia que te aprisiona, aquilo que foi o acontecimento, assim como tem muitas pessoas hoje na fase adulta, já da terceira idade, com ódio e com raiva de coisas que aconteceu na infância, na adolescência, na juventude, na primeira idade, na segunda idade. Está compreendendo isso? Liberta-se. Deixa o passado no passado. Seja grato. Você quer evoluir? Quer eclodir essa força que Jesus Cristo, que Deus está ofertando à humanidade? Porque Deus, através de Jesus Cristo, está olhando para baixo e fala: vem, segue-me. Faça eclodir sua força interior. Mas para que Ele dê essa força a nós precisamos nos colocar como crianças. Orgulho, presunção, insatisfação, mágoa, nós não vamos ter a força. Pelo contrário, nós vamos perder tudo que nós temos. E eu digo mais, não é só aqui, como encarnados. Quando desencarnamos, nosso espírito precisa ter uma leveza espiritual para subir. Mas se nós estivermos chagados, aprisionados, através das coisas da alma, no negativismo, nosso espírito não vai subir. Compreende? É como encher uma bexiga de terra, de areia, e querer que ela sobe. É como encher um balão de gás, de oxigênio, e amarrar a ponta. Se você soltar ele... Esse é para aqueles que se colocam como o último. Esse é para aqueles que servem. Esse é para aqueles que são gratos. Esse é para aquele que não julga o ontem e diz: Jesus, obrigado pelo meu ontem. Passei fome, pessoas me agrediram, me machucaram, mas não deixa que eu fique aprisionado. Eu não permito ninguém entrar dentro do meu coração para ficar aprisionado e ficar entristecido e magoado. Fala assim entre você e Deus. Está compreendendo? Está entendendo isso? Conquiste a leveza de tua alma. Coloque para fora tudo aquilo que está te incomodando. Se você precisar de ajuda, e isso é muito importante, nós temos a conversa fraterna. Se você não gosta da conversa fraterna, procure um psicólogo espírita. Procure a pessoa que você tem mágoa. Mas leva a conversa, não as pedras no bolso. Não estilingue na mão. Se você não quer fazer com nenhum, porque ainda não tem coragem, conversa com Deus, com Cristo. E pede a Ele que vai te dar, para te dar a oportunidade do encontro. Aí a natureza vai decidir, não é você mais. Como será esse encontro e da forma que será esse encontro.
muitas vezes são dolorosas, em momentos difíceis. Compreende isso? Mas ponha para fora o que te incomoda. Abra as asas. Você pode ser o escolhido de Deus se você quiser, porque são muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos aceitarão esse caminho de ser o último entre os homens. O último entre os homens não leva para a matéria de se vestir com roupas rasgadas, não tomar banho, não cuidar de si. Não estamos dizendo nisso, nós estamos falando no campo do trato interpessoal, nós estamos falando no campo dos sentimentos, nós estamos falando no campo dos pensamentos, no campo da sociedade. Uma pessoa vai passar na tua frente, não briga com ela, afaste, passa, meu querido, vai com Deus. Na fila, não queira ser o primeiro, na fila do ônibus, na fila do supermercado, afaste. Né? Eu vejo pessoas apavoradas, esbaforidas, correndo, querendo ser o primeiro em tudo. Ah, eu quero o primeiro pedaço, eu quero o maior, eu quero chegar na frente. Não respeita ninguém. Estes já estão aprisionados dentro de si mesmos. Não conseguirão sair nem meio metro acima do terra a terra. Não só em vida, mas muito menos depois de desencarnar. Compreende isso? Isso é da lei de Deus. Se tem condição de ajudar alguém, agradece a Deus e doa. O que a pessoa faz dali para frente é problema dela. É ela que vai decidir, não é seu mais, já é seu. Seja doou. O orgulho e a presunção é que faz que a gente cobre do outro as coisas que nós doamos. Porque acreditamos ainda que é nosso. Então nós não doamos. Nós estamos fazendo a falsa humildade de emprestar para o outro. Nós queremos mandar, né? Amém? Amém. Não perca essa oportunidade. Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esta linda tarde. Pelos teus benfeitores amigos, que derrama sobre nós as bênçãos celestiais e alivia nosso coração. Trazemos, Senhor, na alma, as cicatrizes do nosso passado delituoso. Trazemos, Senhor, no corpo, o peso que sobrecarrega nossos frágeis ombros. Mas trazemos, Senhor, a esperança de vencermos a nós mesmos e de aprender a amar, servir e perdoar. Abençoai, Senhor, a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. Acompanha-os de retorno aos seus lares e que possam levar essas doces vibrações e envolver a todos que encontrarem, Senhor, esta paz na alma, Senhor. Sejam o reflexo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Cristo, abençoe aqueles que por um motivo ou outro têm como inimigos o espiritismo cristão. Muitos destes nem conhecem a grandeza e a beleza desta religião, ensinada, vivida e promulgada pelos teus mensageiros de amor. Não sabem o que fazem, Senhor. Perdoe-os. Abençoe aqueles que não conseguiram vir a esta casa, nesta tarde iluminada. Abençoe, Senhor, assim, todas as casas espíritas e todos os templos religiosos. E em tuas mãos entregamos nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Senhor, e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Que Jesus Cristo possa abençoar, iluminar seus corações. Lembrem sempre de pôr o nome no caderno de prece das pessoas que você conhece, das pessoas que são necessitadas.
é necessário sempre o nome completo, porque precisa do endereço, né? Se eu colocar Zé, quem é Zé? Né? Ah, Zé Antônio da Silva, pronto, olha que lindo, já encontrou o endereço, não é? Coloca, você não tem noção do milagre que é feito através deste caderno de oração. Pessoas que estão nas drogas, bebidas, nos leitos de hospitais, acamados, próximo ao processo do desencarne, né? Convidem as pessoas para virem receber o passe, a instrução através da palestra que liberta a nossa alma. Não tenha vergonha de divulgar o Espiritismo, pois vergonha também é um aprisionamento na matéria. Aquele que me renega diante dos homens, eu o renegarei diante do nosso Pai que está nos céus, disse Jesus. Não tenha vergonha. Paga o preço que for para titular-se cristão, espírita. Entende? Leva essa mensagem. Ali na mesa tem os convites com endereço eletrônico nosso. Todas as palestras são gravadas. Estudos mediúnicos no último domingo do mês é gravado. São informações que libertam a nossa alma. Tudo isso sem necessidade de pagar, de ofertar, de dar dízimo, de nada. Não recebemos, não queremos, não é? Nada. Só precisamos de Jesus Cristo e do amor de Cristo em nós, né? Agradeço a presença de todos, do fundo do meu coração, né? Fico honrado quando eu vejo um irmão atravessando aquele portão, que para nós é um portal celestial. Peço perdão se alguma palavra mal direcionada da minha ignorância ofendeu o seu coração. Às vezes me empolgo porque eu acredito naquilo que eu falo. Eu creio em tudo que eu falo. Não sou exemplo para ninguém. Às vezes conto coisas da minha vida como um desabafo de alguém que já sofreu demais, que já esteve no fundo do poço, que já chegou do outro lado da vida por 3 vezes, quase perdendo a vida física, compreende? Mas por misericórdia divina, restaurei a saúde completa, não tenho nenhuma enfermidade. Então eu sou grato e coloquei a forma de gratidão como servidão ao próximo. E fiz da minha vida só um ato de amor, apesar que eu ainda não sei o que é amar na profundidade. Sempre eu invoco Francisco de Assis para que me ensine a amar. Compreende? Então, coloquei minha vida como um ato de servir a humanidade, porque me sinto grato por tanto que eu fui coroado com bênçãos no passado. E sou hoje. Então, peço perdão se alguma palavra, pela minha ignorância, pela inferioridade da minha alma, possa ofender ou ferir seu coração. E leve essa mensagem de Deus para que ecloda no seu coração a vontade de amar, de servir e de perdoar. Você vai ganhar as asas da liberdade. E você será feliz. Obrigado. Isso é a maior caridade que nós fazemos com Jesus Cristo e o Espiritismo. Fiquem na paz de Cristo. Iluminada seja a sua semana, né? A partir de amanhã.